Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1. Você está pronto, querido? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mexer com você nessa noite. Aleluia. Eu estou animado, você está? 1 Pedro 1, versículo 18, está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com um precioso, diga comigo, precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, diga comigo, por amor de vós. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga para ela assim: foi por amor. Abra um sorriso para mim primeiro. Glória a Deus. Agora pode olhar para a pessoa que está perto e dizer, fala assim: Jesus, Ele te ama. Sabe, irmão, Paulo fala que nós somos comprados por um bom preço. E sabe, muitas vezes nós não estamos tão conscientes disso. Muitas vezes nós não estamos tão avivados isso dentro de nós. Mas eu quero dizer algo para vocês nessa noite. É essa história, e essa verdade, essa verdade absoluta chamada Jesus, que é a razão da nossa vida. Ela é a razão da nossa história. É o motivo do nosso louvor. É a possibilidade que nós temos de dizer que antes nós estávamos condenados, enfadados ao inferno, à derrota, mas por causa de alguém, por causa de um homem, na verdade por causa de Deus que se tornou homem, e Ele morreu em meu lugar, Ele morreu por você e Ele morreu por mim, Ele nos tornou capazes novamente de estarmos conectados com Deus. Sabe, eu não sei você, eu vou falar um pouquinho para situar e colocar todos na mesma página. Mas você sabe, Deus criou o homem, lá em Gênesis Ele narra a criação. E nessa criação, quando Deus está criando o homem, Ele cria todas as coisas. E no último dia da sua criação, Ele cria o homem, e no último Ele descansa. Mas da criação, Ele cria a cereja do bolo. Ele cria o motivo da criação. Ele cria aquilo que é o mais precioso. Ele cria o homem porque Ele quer ter relação com o homem, Ele quer ter comunhão com o homem, e naquele ambiente chamado jardim, Ele tinha relacionamento com o homem. E depois disso, Ele percebeu que o homem não era bom, que ele esteja só, e Ele criou uma adjutora, e Ele criou a mulher, e Ele fez o homem dormir, e depois desse milagre, outro milagre operado, a mulher surge, e agora esse casal está num lugar onde ele pode desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha para eles. Mas um certo dia o diabo, Satanás, enganou a mulher e ela comeu do fruto que era proibido. E o homem pecou, diga pecou. Fale com convicção, diga pecou. A palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, depois que Adão pecou, uma hora, você não posso determinar o momento exato, mas um certo momento da sua vida, depois que você nasce, você vai pecar. E destituído você é da glória, e só existe uma oportunidade de reconciliar o seu coração, a sua vida, o teu espírito novamente com Deus, que é aceitando a Cristo como Salvador da sua vida. E sabe, aquele plano de Satanás de destruição,
ele plantou algo no coração da mulher, a mulher caiu e levou o homem a cair também. Na verdade, eu acho que essa história, né, até uma história se colocar dessa maneira, que pode se tornar uma história de justificativas. Na verdade, os dois caíram. E eles pecaram, e eles agora, a humanidade está longe de Deus. E aquele ser que foi criado para ter relacionamento com Deus, agora ele não tem mais, porque não é a mesma coisa. E começa a um novo tempo, um novo ciclo, onde não mais o homem era um com Deus, mas agora distante. E o tempo foi passando, e eu sei, e eu estou te sintonizando no mesmo lugar que eu, amém? Eu preciso colocar todos no mesmo lugar. E o tempo foi passando, a história foi acontecendo, e o pecado foi aumentando, e as coisas, a humanidade foi crescendo, a humanidade foi se desenvolvendo, foi multiplicando, mas o plano de Deus nunca mudou. O tempo passou, mas o plano não mudou. O plano sempre foi: eu amo a humanidade. Eu vou ter relacionamento, eu vou ter comunhão. Você foi criado para comunhão com Deus, você foi criado para relacionamento com Deus, você foi criado para ser um com Ele. Diga: eu sou um com Deus. Eu fui criado para ser um com Deus. E sabe, nessa história toda, Deus envia Jesus, o Cordeiro Imaculado, o puro sacrifício, aquele que Ele poderia apagar os nossos pecados e nos colocar novamente perante Ele, como justiça de Deus, como se o pecado nunca estivesse existido na nossa vida. E Jesus veio, Ele abre mão da sua glória. Sabe, nós cantamos uma canção que grava muito, né? Ele abriu mão de sua glória, desceu, Ele fez tudo. Ele foi até o final por mim e por você. Sabe, talvez a ideia de hoje não é talvez que você entenda, porque todos nós que estamos aqui, eu poderia contar a história do sacrifício de Jesus, mas eu quero contar o motivo dele. E o motivo dele é você. Eu vou falar de novo para você ficar feliz. O motivo dele é você. O amor perfeito, o amor incondicional. Aquele que me amou, aquele que te amou sem ver defeito, sem ver falha, sem ver pecado. Aquele que muitas vezes, talvez, nem você mesmo faria esse sacrifício por você. Mas Ele decidiu não olhar nada disso. E Ele morreu por mim, e Ele morreu por você, e você foi comprado por um grande preço. Sabe, muitas vezes nós falamos sobre Cristo e falamos sobre salvação, e às vezes nós não valorizamos o preço que Ele pagou. Jesus pagou um preço por mim, querido. Jesus pagou um preço por você, e esse preço foi alto, esse preço foi altíssimo. Esse preço eu posso dizer com toda a convicção, esse preço ninguém vivo que passou nessa terra, ou que viveu, ou que vai viver ainda, poderia pagar, a não ser Jesus. Meu irmão, Ele abriu mão da glória dEle, para se tornar humano como eu e você. Ele decidiu assumir o lugar nosso. Ele decidiu receber os nossos pecados, as nossas falhas. Ele decidiu não olhar a nossa vida, fazendo com que a gente recebesse aquilo que a gente merecia. Mas Ele decidiu dar uma recompensa mesmo sem a gente merecer. E foi por um alto preço que Ele morreu. Quando Ele morreu, Ele assumiu a posição de pecado. E Ele ficou distante de Deus. Meu irmão, Jesus foi para o inferno.
E ele morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E foi cumprido a palavra. Mas foi um alto preço. Não foi algo que eu posso pagar. Não é algo que você pode pagar. Não é algo que você pode fazer por merecer. Mas Ele te amou. E sabe, querido, eu quero dizer algo para você nessa noite. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida esperando elogios. Pessoas para nos motivar. Ou circunstâncias aonde seja tudo bem para que nós nos desenvolvemos. Eu quero dar uma notícia para você. O maior elogio que eu e você podemos receber é a cruz de Cristo. A maior solução de qualquer coisa na nossa vida. Se você parar para pensar e começar a valorizar aquilo que Jesus fez. Ele morreu e recebeu todas as nossas doenças, a nossa pobreza. Ele levou naquela cruz as nossas dificuldades. Ele levou a miséria. Ele levou a solidão. Ele levou a depressão. Ele levou tudo aquilo que pode impedir de que nós tenhamos paz e alegria. Ele levou os nossos pecados. Ele levou os nossos cacarecos todos. Mas será que nós cremos nisso mesmo? Será que nós valorizamos isso mesmo? O preço foi alto, querido. Talvez você esteja aqui e você possa estar olhando, mas puxa vida, não é tudo isso. Não, meu irmão, é tudo isso e eu não consigo nem explicar o que é. E sabe, muitas vezes nós estamos esperando coisas acontecer e eu quero dizer para você, já aconteceu. Tudo aquilo que poderia ser um impedimento para mim, tudo aquilo que poderia ser um impedimento para você, Ele foi levado na cruz. Ele levou todo o sentimento de inferioridade. Ele levou toda a falta. Ele levou toda a enfermidade. Ele levou tudo. Ele levou o estresse. Ele levou aquilo que impede a gente de crescer. Ele levou tudo. Ele levou o desequilíbrio emocional. Meu irmão, Jesus fez tudo naquela cruz. A cruz salvou a nossa vida. A cruz te libertou. A cruz te colocou no rumo. E sabe, muitas vezes nós estamos nos sentindo tão tristes, tão abatidos. Sabe, meu irmão, sai dessa posição que não é tua mais. Você foi comprado por um alto preço. Todas as vezes que nós nos colocamos numa posição de limitação, ou todas as vezes que nós nos colocamos numa posição de inferioridade, todas as vezes que nós aceitamos as ações do diabo na nossa vida, todas as vezes que nós aceitamos falta, enfermidade, todas as vezes que nós aceitamos conceitos errados, nós não estamos dando o valor devido à cruz de Cristo. Todas as vezes que nós negamos a fé, como é possível eu negar a fé? Quando eu murmuro, quando eu me coloco numa posição inferior. O seu Deus é ilimitado. Jesus te tornou ilimitado. Qual é o seu problema que Jesus não pode resolver? Pastor, eu não consigo enxergar. Comece a considerar. Comece que essa verdade entre no seu coração. E que isso mexa com você de uma maneira espiritual, de uma maneira emocional, de uma maneira aonde
toque todos os âmbitos da sua vida. Jesus morreu por você, querido. Jesus, Ele é tudo. E muitas vezes nós nos limitamos. Sabe algo que está no meu coração, meditando nessa tarde? O que eu posso fazer para romper com os meus limites? O que eu posso fazer? Até onde eu estou disposto a rejeitar, a talvez decidir diferente como ninguém decide, talvez como algo comum. Até onde eu estou disposto a abrir mão do que eu penso, do que eu quero, para cumprir o propósito de Deus na minha vida. E quando eu olho para Jesus, Ele teve disposição de abrir mão de tudo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o meu maior exemplo. Ele não considerou ser igual a Deus. Antes, Ele se humilhou. Ele desceu do céu. Ele rejeitou tudo. Até onde você está disposto a ir para mudar a história da sua vida? Ao que você está disposto a fazer de diferente, para que algo aconteça extraordinário e sobrenatural em você? Até onde você está disposto a abrir mão? Até onde você está disposto a colocar força? Quando eu olho para Jesus, eu aprendo que nele não tem limites. E para cumprir o propósito para o qual Ele veio à terra, Ele abriu mão de tudo. Ele fez tudo por mim. Ele fez tudo por você. Ele pagou um alto preço. Quando você fecha os teus olhos e começa a pensar sobre isso, sabe, meu irmão, sabe o que Jesus faz comigo e com você? Quando nós estamos em meio à dificuldade, nós começamos a considerar. Ele olha para mim e fala para você assim: você pode. Ele olha para mim e para você e fala: eu te perdoo. Ele olha para mim e para você e fala assim: eu te dou uma segunda chance. Ele olha para mim e para você e fala assim: você é o meu melhor. Você é meu filho. E o poder de filho começa a se tornar algo eficaz em nós. E quem é filho tem herança. E nós começamos a aprender que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e a herança começa a ser uma realidade da minha vida. Meu irmão, o que é tão grande assim que você não pode abrir mão para amá-lo de verdade? O que é tão grande assim para mim e para você, que eu não possa entregar, desconsiderar e dizer: Pai, eu quero viver algo intenso em Deus? O que é tão grande para mim? O que é tão grande para você que você não consegue largar, querido? Será que é a sua sabedoria? Será que é o seu orgulho? Será que é o seu temperamento? Será que é seu dinheiro? Será que é a sua falta de dinheiro? Será que a sua enfermidade? Tem gente que beija a enfermidade como se fosse um bicho de estimação. E eu quero lembrar para vocês nessa noite: Ele te fez curado. Ele te fez livre. Ele te fez poderoso. Ele te tornou rei dos reis. Ele te fez um pouco menor do que Deus. Ele te fez um Deus nessa terra.
Ele te deu um nome, Ele fez uma aliança contigo, agora você está nele, Ele está em você. Ele te fez assentar muito acima de principados e potestades. Ele te colocou num alto lugar. Você está numa posição de autoridade. Ele te fez nova criatura, te recriou, te limpou por dentro e te limpou por fora. Ele tirou os seus cacarecos todos se você deixou. O que é tão grande para você, para não abrir mão? Será que a sua preguiça? Será que a sua falta de resiliência? Será que a sua comodidade da inércia é tão grande assim que pode substituir Deus? Meu irmão, saia dessa posição nessa noite. Você foi pago por um alto, sublime preço. Sabe quando ministrações como essa, sabe por quê, meu irmão, meu coração, Deus está falando tantas coisas aqui dentro. Eu sei que ministrações como essa, o Espírito agita de coisas dentro de nós. E eu sei porque muitas vezes eu também estou sentado aí. E eu sei que informações do Espírito começam a chegar. E você começa a pensar, eu preciso fazer isso. Eu preciso parar com aquilo. Eu preciso dar um passo. Eu preciso ser mais ousado. É isso mesmo que você precisa fazer. Sabe, meu irmão, eu li uma historinha ontem. Tinha 3 rãs. Em cima de uma folha, descendo um rio. Uma falou, vou pular. Quantas ficaram? Quantas? Não entendi. Não, 3. Porque ela só falou e não pulou. Meu irmão, será que nós estamos como essa rã? Que diz que vai e não vai? Quantos já fizeram isso? Eu me coloco como primeiro. Sabe, meu irmão, nós precisamos fazer algo. Esse amor de Jesus precisa mudar a nossa vida, querido. Nós precisamos ter vontade de pregar mais. Nós precisamos comentar, falar onde a gente tem ido, o que Jesus tem feito por nós. Nós precisamos ser mais crentes. Nós precisamos deixar de considerar as coisas pequenas como importantes e considerar as coisas que vão permanecer na nossa vida. Nós precisamos deixar de lado as picuinhas. Muitas vezes nós perdemos tanta atenção com coisas pequenas, com coisas que são ínfamas, e deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. E o que eu nasci para fazer? O que você nasceu para fazer, você tem feito? Será que nós estamos tão conscientes assim do propósito de Deus na nossa vida? Será que você está tão consciente assim para que você nasceu? Jesus morreu em vão, querido. Muitas vezes quando nós olhamos só para o nosso umbigo, nós não falamos isso, mas com as nossas atitudes nós estamos dizendo, não é tão importante assim. Talvez não seja tão grande assim. Não, querido, não faça isso. Nessa noite eu te pergunto, qual que é o seu problema? Jesus pode mudar a história da sua vida. Qual que é a sua dificuldade? Ele levou na cruz. O que te aflige?
Está lá na cruz. Ah, mas está lá. Mas eu não... Está lá. Está na cruz. Está na cruz. E depois que Jesus ressuscitou, Ele liberou sobre nós algo chamado graça. E muitas vezes, sabe o que é graça, meu irmão? É quando você não pode fazer nada. Quando você gastou tudo, suas energias ou sua sabedoria, que eu nem sei se a nossa sabedoria é tão grande assim, e entra algo inexplicável, e Ele blinda, e Ele faz, e Ele abre portas, e Ele faz coisas acontecer que nós nem imaginamos. Ele faz coisas que a gente nem pode pensar, pedir ou imaginar. Ele abre, Ele traça caminhos, Ele coloca um sentido na nossa vida. Qual que é o sentido da sua vida, querido? Sabe, existe algo que eu sempre escutei. Desde pequeno, Jesus é do tamanho do seu coração. Sabe, existe até que musiquinhas de criança que canta assim. Ele é grande, tão grande, alto, bem alto, fundo, profundo. Meu irmão, Ele é grande. Ele está dentro de você. Ele é a única coisa que pode substituir qualquer coisa em você. Ele é o lugar, Ele é o encaixe, Ele é a peça certa. Ele é aquilo que vai completar a sua vida. Ele é a engrenagem que falta para girar mais rápido. Ele é a solução que vem para nós quando a gente precisa. Ele é tudo. Jesus é tudo. E meu irmão, eu não sei se você já entendeu isso. E escute, porque isso é poderoso. Volta ao horário normal para mim ficar atento ali, fazendo um favor. Eu não sei se você já descobriu. Eu vou fazer uma pergunta, galeria, você me ajuda a responder? Quem me ajuda a responder? Vocês aqui embaixo me ajudam a responder? Amém? Quem descobriu que mesmo sendo rico ou pobre, moreninho, branquinho, de olho azul, cabelo loiro, cabelo ruivo, careca, com cabelo, sem cabelo, muito moreno, negrão, branquinho, não importa, japonês, mestiço. Quem descobriu que independente do que você é e o que você tem, você vai passar por coisas na sua vida que você não controla? Quem descobriu isso? Quem descobriu que existem problemas para serem enfrentados? Quem descobriu que qualquer uma dessas características não tira de nós a responsabilidade, talvez o entendimento de estar bem com nós mesmos? Porque o fato de eu ser loiro de olho azul não quer dizer que eu faço me tornar bem comigo mesmo. As minhas características físicas não quer dizer nada. As minhas condições financeiras não quer dizer nada. A minha onde eu moro ou deixo de morar não diz o que eu sou por dentro. E Jesus, Ele encaixa poderosamente no coração de cada um de nós. E Ele supre a lacuna que existia dentro de nós, de uma maneira tão amável. E aí nasce um propósito em nós. E sabe quando nós falamos, eu não entendo, mas eu sinto uma paz. Eu não entendo, eu não sei, eu não consigo compreender todas as coisas, mas eu tenho vontade de ajudar pessoas. Meu irmão, a sua característica foi mudada. Agora você está em Cristo e Cristo está em você. E você agora habita em você um amor incondicional, habita em você prosperidade, habita em você saúde, habita em você alegria, paz, sucesso, desenvolvimento. Foi um alto preço que Ele pagou, querido. Abra comigo a sua Bíblia.
Eu quero partir para encerrar. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo de número 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreram e ressurgiu. Assim, e daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Antes tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo agora já não conhecestes desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que reconciliou comigo mesmo Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte somos nós embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos da parte de Cristo, e vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.